Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, dia 12 de novembro, hoje a igreja celebra a memória de São Josafá, bispo e mártir da nossa fé. O evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 17, versículos de 1 a 6, e diz assim: Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: Estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: Se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: Arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é dividido em 3 partes, sobre 3 coisas que tocam a nossa vida cotidiana, a vida do cristão. Primeiro fala do escândalo, segundo do perdão e terceiro a nossa necessidade de termos fé. Nesse trechinho do Evangelho de São Lucas estão palavras de salvação, de vida de Jesus para cada um de nós, do concreto, do cotidiano da nossa vida. Então vamos lá, primeira coisa, Jesus fala dos escândalos. É impossível que não aconteçam escândalos, mas ai de quem produz um escândalo. Escandalizar significa fazer o outro tropeçar, ser pedra de tropeço para o outro. Então, no mundo existem, vez em quando, na igreja, vez em quando, escândalos. E Jesus diz: ai daquele que produz escândalo, que escandaliza um desses pequeninos. Pequenino aqui é aquele que tem a fé mais frágil, aquele que não tem a fé tão madura. E quantas vezes nós escandalizamos as pessoas, Fazemos o irmão, a irmã, o outro, ainda não tem uma fé como nós temos, ficar escandalizado por alguma hipocrisia nossa, por alguma fraqueza, por algum pecado que a gente comete e que faz a nossa fé parecer hipocrisia. E Jesus está dizendo: olha, é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar do que escandalizar uma fé, a fé pequena que uma pessoa tem, que está tentando crescer. Por isso nós temos que vigiar sobre nós mesmos, meus irmãos. Chega de escândalos na igreja, no mundo. As pessoas, quando estão querendo crescer um pouquinho, tropeçam não em Deus, tropeçam em nós e nas nossas fraquezas. E aí a segunda coisa que Jesus fala no Evangelho: prestai atenção, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, A correção fraterna. Se ele se converter, perdoa-lhe. Veja, a exigência que Jesus faz aqui, e se ele pecar 7 vezes, e 7 vezes vier dizendo, olha, me arrependi, me perdoa, perdoa-lhe. Mas veja, Jesus exige o perdão, mas nos dá o direito da correção. Nós temos o direito e o dever, talvez mais do que direito, o dever da correção fraterna. Tirar o outro das trevas, do erro, é um gesto de caridade, tanto quanto perdoar, caso ele venha pedir perdão a cada um de nós. E aí, diante disso, então os apóstolos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque de verdade, perdoar uma pessoa 7 vezes só tendo muita fé. E nós precisamos pedir isso, meus irmãos. O Evangelho, todas as exigências do Evangelho, não escandalizar os outros, não dar motivo de escândalo, perdoar sempre, todas as outras exigências do Evangelho, somente tendo uma fé maior do que nós já temos, para a gente conseguir dar conta de viver o Evangelho. Senhor, aumenta a nossa fé. E aí Jesus vai dizer: olha que bonito, se vocês tivessem fé, mesmo pequenininha como um grão de mostarda, você poderia dizer para uma amoreira: amoreira, pula para lá, atira-te no mar, e ela se lançaria no mar. Portanto, meus irmãos, Jesus está dizendo que você e eu, junto com o poder e o dever de corrigir e perdoar, temos também o poder de dizer para a amoreira, para a montanha, na outra tradução: sai daqui e vai para lá. Quantas amoreiras nós temos na nossa vida hoje, e somos nós que vamos removê-las pela fé, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, mas também pela fé. E quem sabe hoje, a amoreira que a gente tenha que lançar no fundo do mar sejam os nossos pecados que podem nos levar a ter uma vida escandalosa, mas sejam também a nossa dificuldade de perdoar o irmão, a mágoa, o ódio. De qualquer forma, peçamos hoje e sempre diante do Evangelho que escutamos: Senhor,
aumenta a nossa fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.